Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 30. Versículo 26 diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, baseado nesse texto aqui, eu quero compartilhar algumas verdades que Deus ele ministrou no meu coração nesses últimos dias. E eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Se eu e você, nós olhássemos para dentro do nosso coração nesse exato momento, se nós pudéssemos, na verdade, olhar para um espelho e ver refletida nesse espelho a nossa alma, como que nós nos consideraríamos? Nós nos consideraríamos uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Se você agora, nesse exato momento, você pudesse olhar para dentro do seu coração, você pudesse olhar para a sua alma refletida num espelho, você ia encontrar uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Vamos pensar aqui em alguns aspectos. Fisicamente, como você se considera? Você se considera uma pessoa forte fisicamente? Uma pessoa assim que quase não adoece, uma pessoa disposta, uma pessoa que acorda às 4, 5 horas da manhã, já acorda no pique, animado, né? Pessoa que já tem disposição para sair logo cedo para o trabalho, pessoa que não sente cansaço, pessoa que sente pouco sono, ou você é aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade para acordar, demora mais para, né, se situar aí quando levanta de manhã, tem que pegar no tranco, sempre está cansado, está desanimado. E emocionalmente, como você se sente? Você se sente uma pessoa forte emocionalmente? Aquela pessoa assim que, né, emocionalmente você é forte, você é resiliente? Ou você é aquela pessoa assim que qualquer coisinha você, né, já fica chateado, você chora por tudo, né? Como eu costumo dizer aqui, você chora em posse de síndico, né? O seu síndico aí vai ser empossado no seu prédio, você fica emocionado, né? Estou emocionado, porque o meu síndico aqui, meu vizinho foi eleito. Né? Como que você se sente emocionalmente? Você chora por qualquer coisa? Você se sente chateado? Você sempre está meio aí, né, cabisbaixo, desanimado, pensando em coisas ruins? E moralmente falando, você consegue, né, se sentir uma pessoa forte? Você resiste às tentações, aos ataques desse mundo que nós vivemos, né? São tantas sugestões, são tantos ataques que nós sofremos no dia a dia, né, para que a gente venha ceder aos encantos, às seduções desse mundo. São tantos ataques, né, que o diabo ele lança contra nós durante o dia. É no trânsito, é no trabalho, é com o vizinho, enfim, é dentro de casa. São tantas situações que nós somos expostos. E como que você se sente? Você se sente uma pessoa forte moralmente, que resiste a isso? Ou vira e mexe, você acaba cedendo, você acaba tropeçando, né? Você acaba cometendo um pecado que você não gostaria? E espiritualmente, como você se sente? Como que eu e você, a gente se sente? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, né? Longe do convívio da igreja. A igreja que ficou muito tempo sem se reunir presencialmente, né? Nós vimos aí que muitos irmãos, infelizmente, né, esfriaram na fé, pessoas se desconectaram, pessoas se afastaram, né, pessoas
Aqui em Londrina, a gente já está fazendo culto presencial há bastante tempo e a gente tem percebido isso. Muitas pessoas não voltaram e muitos, né, têm falado aí, no mundo inteiro tem saído pesquisas dizendo que muitos crentes nem vão voltar, né, para tristeza nossa. Então, como que eu e você, nós temos lidado com isso espiritualmente? Você, diante de tudo que nós estamos vivendo, né, o distanciamento social, não estamos nos reunindo presencialmente na igreja, né, pessoas adoecendo perto de nós, talvez muitos aí, né, foram atingidos pelo Covid, perdemos pessoas queridas. Aqui na igreja, nós perdemos aí aproximadamente umas 20 pessoas, né, discípulos nossos aqui, sofremos demais, perdemos pessoas preciosas, temos casos de pessoas que ainda estão no hospital, né, em estado gravíssimo, pessoas que estão entubadas, passando por um momento muito delicado. Então, tudo isso, de uma certa maneira, nos atinge. Então, por isso que eu quero, nessa noite, levar cada um de nós a essa reflexão. Será que nós somos pessoas fortes ou pessoas fracas? E se nós formos bem honestos, eu acredito que nós vamos responder que nós somos pessoas fracas. Nós somos pessoas frágeis. E o grande problema no mundo em que nós vivemos, de nós expormos as nossas fraquezas, é que a sociedade como um todo, ela meio que tenta esconder as fraquezas. E as pessoas que são fracas para a sociedade, né, são pessoas inferiores. O mundo em que nós vivemos, na verdade, esmaga as fraquezas. Passa por cima das pessoas fracas. Porque o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, elas querem vender para nós o quê? Uma ideia de pessoas de sucesso, não é verdade? Se nós abrimos aí a internet, muitos vídeos do YouTube, do Instagram, do TikTok, né, estão querendo vender para nós o quê? Uma imagem de pessoas de sucesso. Olha, eu tenho aqui uma dica para você ganhar 15 mil reais sem sair da sua casa. Você vai ficar milionário, né? Você vai ser uma pessoa muito próspera, vencedora. Nós vamos ver muitas técnicas, né, tentando mostrar e tentando convencer o ser humano de que ele tem que ser uma pessoa bonita, de que ele tem que ser uma pessoa fitness, né, uma pessoa malhada, de que ele tem que ser uma pessoa próspera. Então, o mundo não dá tréguas, né, para quem é fraco. E por isso que a maioria dos seres humanos não gosta de expor as suas fraquezas. Todos nós queremos mostrar que nós somos pessoas fortes, que nós somos pessoas vencedoras, que nós somos pessoas que podem resolver as situações, sejam elas quais forem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele trata da fraqueza de uma maneira diferente. Deus, ele sabe que nós somos fracos, porque a própria palavra de Deus diz que ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que nós somos pó, que a nossa estrutura é uma estrutura fraca. Ele sabe que nós somos pessoas vulneráveis. A Bíblia diz que a nossa justiça, né, ela é trapo de imundície. Então, Deus sabe que nós somos pessoas frágeis, que nós somos pessoas pecadoras, que nós somos pessoas, né, que muitas vezes tropeçam, que fazem coisas que não agradam o coração dele. Mas, diferentemente do mundo, que tenta esmagar os fracos, que tenta passar por cima dos fracos, Deus, ele, quando nós revelamos e mostramos as nossas fraquezas, ele é um Deus que se compadece de nós. Ele é um Deus que estende as mãos. Ele é um Deus que nos socorre na fraqueza. Ele é um Deus que, na verdade, na fraqueza, nos levanta para nos fazermos fortes. Por isso que o apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala assim, olha, eu tenho prazer nas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sou fraco, Deus se manifesta na minha fraqueza e Deus, ele me faz uma pessoa forte. Então, a grande diferença é essa. O cristão, ele sabe que ele é uma pessoa fraca, mas que quando nós colocamos as nossas fraquezas nas mãos de Deus, Deus, ele pode transformar essas fraquezas em algo forte, em algo poderoso. Deus, em toda a Bíblia, nós vemos isso. Ele pega pessoas que tinham inúmeras fraquezas, que eram pessoas vulneráveis, que eram pessoas cheias de limitações,
pessoas que não se consideravam aptas, preparadas para aquele momento, e elas até dão muitas desculpas para Deus, nós vemos isso, né, com Moisés, nós vemos isso com o profeta Jeremias, nós vemos isso, né, com muitas pessoas que foram chamadas, mas Deus, ele pega essas pessoas fracas, essas pessoas que se sentiam incapazes, e faz dessas pessoas poderosamente usadas por ele, para a glória dele. Então, nesse texto que eu li, nós vemos que Deus, ele sabe que nós somos tão fracos, mas tão fracos, que nós não sabemos nem orar como convém. Olha só, nós somos pessoas tão fracas, que nós não sabemos responder, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nesse texto aqui, que nós lemos, eu quero compartilhar aqui 3 verdades sobre Deus nos ajudando nas nossas fraquezas. Sabendo que nós somos pessoas fracas, olhando para esse texto, o que nós aprendemos? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós temos um Deus que é solidário e cheio de compaixão. Deus é um Deus solidário, é um Deus cheio de compaixão. Ele é tão solidário, ele é tão cheio de compaixão, que ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Ele é tão solidário que Jesus deixou toda a sua glória, Jesus deixou os céus, Jesus deixou a presença gloriosa de Deus, de todos os anjos, e ele se encarnou, né, num corpo humano, e ele viveu entre nós, para sofrer todos os tipos de situações que eu e você também sofremos. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, 15, 16, fala que nós temos um sumo sacerdote, né, que ele é poderoso para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque Jesus, a única diferença é que Jesus, ele não pecou. Essa é a grande diferença, e glória a Deus por isso, que Jesus é perfeito. Mas Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus chorou, Jesus sentiu agonia, Jesus sentiu aflição, Jesus sentiu dor, Jesus se sentiu desamparado, Jesus se sentiu sozinho. Na verdade, Jesus sentiu tudo que eu e você também sentimos. Então, nós vemos que o nosso Deus, ele é solidário, e ele é um Deus cheio de compaixão. E esse texto aqui nos fala que ele é tão cheio de compaixão que acontece algo maravilhoso aqui. Porque olha só, irmãos e irmãs, eu quero que vocês pensem comigo. Nós já temos um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. A palavra diz que ele é o nosso mediador. Ele é o nosso advogado. Então, todas as vezes que o diabo se apresenta diante de Deus para nos acusar, ou seja, quando ele aparece lá para dizer assim, olha o Kleber aqui, ele diz que ele é pastor, ele está lá na igreja, mas olha assim, eu tenho aqui a lista aqui dos pecados dele. Quando o diabo faz isso, Jesus já manda ele ficar quieto. É como se ele falasse assim, cala a boca, diabo, porque eu paguei o preço, eu já paguei a dívida, eu já cancelei todo o pecado do Kleber. Lá na cruz do Calvário, o meu sangue já redimiu, o meu sangue já comprou o Kleber. Então, nós temos Jesus, que está à direita de Deus, que intercede por nós. Mas esse texto aqui diz que nós temos o Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E ele intercede por nós. Olha só que coisa gloriosa. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Só isso a gente já tinha que fazer, igual o pastor Dourado fez muitas vezes aqui com a gente em Londrina. A gente tinha que fazer, uau! Yes! Aleluia! Glória a Deus! Porque isso é uma bênção. Saber que o Espírito Santo, ele habita em nós. E o texto diz que ele intercede por nós sobremaneira. O que é a palavra sobremaneira? A palavra sobremaneira significa que ele intercede por nós com intensidade. Com intensidade. Então, o que nós temos que imaginar? Quando nós não sabemos orar, quando nós
não temos palavras para orar, porque eu acredito que você e eu já passamos por situações que nós nos sentimos tão fracos diante delas, situações tão difíceis, situações tão complexas, situações que trouxeram e geraram para o nosso coração tanta incerteza, tanta angústia, que muitas vezes eu e você, a gente não se sentiu capaz, apto, a gente não conseguia nem abrir a boca para falar com Deus. Eu acredito que todos nós já tivemos aquela experiência, né, de orarmos, e depois de orarmos a gente falar assim, meu Deus, a minha oração não passou nem do teto. A minha oração não saiu do lugar, parece. Mas é nesse momento eu quero que você entenda isso, que você sinta isso, que você creia nessa palavra. É nesse momento quando nós não sabemos orar. É nesse momento quando nós estamos fracos, que parece que a gente não consegue nem abrir os lábios para proferir nenhuma palavra em oração a Deus. É nesse momento que nós temos que entender que o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós de maneira sobremaneira, ou seja, com intensidade. Nessa hora aqui, eu sei que nós somos bons presbiterianos, mas nessa hora aqui o Espírito Santo, ele não é nem um pouco presbiteriano. Por quê? Porque ele está orando com intensidade. É com fervor. É como se ele estivesse colocando toda a sua força, todo o seu coração naquela intercessão por nós. Então é isso que nós temos que entender. Quando o texto fala que o Espírito Santo ele intercede por nós de maneira sobremaneira, e mais, o texto aqui diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós sabemos que geralmente gemido tem a ver com dor, né? Com aquele gemido de dor, aquilo que vem dentro da alma, aquilo que sai lá de dentro, do âmago do nosso ser. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele não só intercede por nós de maneira intensa, mas ele também intercede com gemidos inexprimíveis. Ele geme por nós. É como se ele sentisse a nossa dor e ele chorasse por nós. Ele se colocasse diante do trono de Deus, ele se colocasse diante do altar do Senhor e ele ali, ele chorasse, ele gemesse por nós. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, ele conhece todas as linguagens da terra e dos céus. Então, o Espírito Santo, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso gemido, ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa fraqueza. E ele pega tudo isso e coloca diante do Senhor. E ele intercede de maneira sobremaneira, de maneira intensa, com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você creia nisso. Que em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós nos sentimos fracos, quando nós estivermos passando pelos vales da vida, quando nós estivermos enfrentando aí a incerteza do Covid, nós estivermos enfrentando as incertezas econômicas que vivemos, problemas familiares, seja o que for, nós temos que entender isso, que o Espírito Santo, ele está ali conosco, no nosso lado, intercedendo, clamando, gemendo por nós, colocando a nossa dor, a nossa aflição, a nossa fraqueza no altar do Senhor. Então, a primeira verdade que eu compartilho nesse texto é isso, que Deus, ele é um Deus solidário e cheio de compaixão. A segunda verdade que eu compartilho aqui é que o nosso Deus é um Deus cheio de sabedoria e de poder. Olha só o versículo 28, que nós conhecemos muito bem. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que declaração fantástica do apóstolo Paulo aqui. Não é uma conjectura hipotética. Paulo não está fazendo aqui uma conjectura de uma coisa hipotética. Paulo está falando aqui de uma certeza. Na verdade, o termo grego aqui é como se Paulo estivesse usando a matemática, uma coisa exata. Ele está dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Não é uma coisa que a gente imagina, não é uma coisa que a gente sente, mas é uma certeza. E ele está dizendo aqui que não são apenas algumas coisas, ou poucas coisas, ou muitas coisas. Paulo está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, esse versículo está querendo dizer para mim e para você que Deus, ele tem um plano perfeito, ele tem um plano eterno, ele tem um plano maravilhoso na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E nessa declaração e nessa certeza, nós podemos descansar o nosso coração. Olha, irmãos, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo depravado. Nós vivemos num mundo muito difícil. Nós estamos sujeitos a tropeçarmos, nós estamos sujeitos a ficar enfermos, nós estamos sujeitos a tantas situações inesperadas na nossa vida. Mas, se você ama a Deus, se eu amo a Deus, se nós amamos a Deus, esse texto está dizendo o seguinte, que Deus, ele pega todas essas situações da nossa vida, ele pega todas essas bagunças, digamos assim, ele pega todas essas incertezas, todas essas fraquezas, ele pega todas essas dores, e o que ele faz? Ele faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Não é fácil. Muitas vezes nós não entendemos. Estamos passando por situações que, na nossa cabeça, a gente não consegue entender. A gente não consegue discernir. Às vezes a gente não consegue ver, né, o fim da situação. A gente não consegue discernir aquilo que Deus está querendo mostrar para nós e aquilo que Deus tem para nós. Mas pela fé, eu e você temos que crer nisso. Que Deus, ele pega todas as fraquezas, ele pega todas as situações difíceis e ele transforma todas elas numa coisa muito boa. Eu me lembro lá de Gênesis capítulo 42, quando José, ele tinha se revelado lá para os seus irmãos no Egito, e José, né, ele criou uma estratégia. Ele falou assim, olha, vocês vão voltar para o pai de vocês, só que eu vou segurar um irmão aqui. Ele deixou Simeão preso lá no Egito e falou assim, ó, vocês vão voltar e vocês vão trazer para mim o irmão caçula, que era Benjamim, né, que era o irmão amado de José. Então os irmãos foram. Quando os irmãos chegam a Jacó, eles falam assim, olha pai, nós chegamos lá no Egito e tem um homem lá muito forte, um governador, ele é muito firme, ele é muito radical, e ele deixou Simeão preso, e ele falou assim, que se a gente não levar Benjamim, Simeão vai ser morto. E Jacó, lá em Gênesis capítulo 42, o versículo 36, Jacó fala assim, olha, já tem um filho meu que morreu, porque ele achava que José tinha morrido. Agora, Simeão está preso, e vocês querem ainda levar Benjamim? Né? Daí Jacó diz assim, por que é que estas coisas me sobrevieram? Está lá em Gênesis capítulo 42, versículo 36. Jacó faz essa pergunta para Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Por que todas essas coisas me sobrevieram? Porque Jacó, ele não conseguia entender e ver lá na frente que Deus tinha um grande plano, né? De poupar toda a família dele, de fazer com que aquela família de 75 pessoas descesse para o Egito e essas 75 pessoas se transformassem na grande nação de Israel. Então, talvez eu e você, muitas vezes, nós questionamos também por que é que estas coisas nos sobrevêm. Por que está acontecendo tanta coisa assim, pastor? Mas o que eu fiz? O que Deus está querendo de mim? Mas nós temos que, pela fé, ao invés de chorar, ao invés de murmurar, ao invés de fraquejarmos, nós temos que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos aqui a compaixão e o amor de Deus. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós nas fraquezas.
Segundo lugar, nós vemos essa sabedoria maravilhosa e esse poder de Deus, porque ele pega todas essas coisas difíceis, inexplicáveis muitas vezes, e transforma em coisas espetaculares, coisas grandiosas, coisas gloriosas. E em último lugar, para encerrar minha palavra aqui, com que propósito? Com que propósito Deus ele faz isso? Por que Deus permite as fraquezas? Por que acontece tantas coisas? Qual que é o grande propósito de Deus nas nossas vidas? Talvez eu e você já perguntamos isso muitas vezes. Qual é o grande propósito de Deus na minha vida? Se alguém perguntar para você hoje, qual é o grande propósito de Deus na sua vida? Se você não souber responder, você responda baseado nesse texto. O grande propósito de Deus na minha vida e na sua vida é sermos parecidos com Jesus. Preste atenção. O grande projeto de Deus na minha vida e na sua vida não é que a gente ganhe dinheiro. O grande projeto de Deus na minha vida e na sua vida não é que a gente seja famoso. Se nós entrarmos hoje, numa livraria, nós vamos ver lá que a maioria dos livros que querem vender para mim e para você querem falar sobre isso. Como ganhar dinheiro, como ter sucesso na vida. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter sucesso. Pastor, é pecado ter dinheiro? Não. Deus, ele quer nos prosperar. Deus, ele faz a gente ganhar dinheiro. Deus, ele quer o nosso bem. Deus, ele quer o nosso crescimento. Ele quer o nosso sucesso. Mas o grande propósito de Deus na minha vida e na sua vida, o grande projeto de Deus para nós, é sermos mais parecidos com Jesus. O texto aí fala sobre isso. Porque aos que de antemão conheceu, o versículo 29 fala sobre isso. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos. Então, Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, mas ele também é o primogênito, aquele que veio primeiro, para mostrar para mim e para você como nós devemos fazer, como nós devemos ser. Então, nossa maior meta, nosso maior alvo de vida é sermos parecidos com Jesus. Então, pense comigo aqui nessa noite. O que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, como eu reajo. Será que eu estou resplandecendo a glória de Jesus? Será que tudo que eu faço, as pessoas olham para mim e chegam a essa conclusão, olha, esse homem aí, essa mulher, eles são parecidos com Jesus. Eles realmente são parecidos com Jesus. Se perguntasse para mim e para você, o que é ser cheio do Espírito Santo? Que às vezes existe tanta confusão na cabeça dos crentes, o que é ser cheio do Espírito? Basicamente, ser cheio do Espírito Santo é sermos parecidos com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é sermos parecidos com Jesus. Eu e você viemos a esse mundo para quê? Viemos a esse mundo para sermos parecidos com Jesus. Então, esse é o grande propósito. O grande propósito das fraquezas, o grande propósito das lutas, o grande propósito da nossa vida aqui neste mundo é sermos parecidos com Jesus. Sermos parecidos com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa noite, que essa palavra possa fortalecer seu coração. Só lembrando, nas fraquezas, o Espírito Santo está conosco, intercedendo. Em nós, através de nós, ele intercede de maneira intensa, sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. Segundo lugar, nas fraquezas, vamos lembrar da sabedoria e do grande poder de Deus, que ele pega todas as coisas e transforma todas elas em coisas boas. Ele faz convergir nele mesmo todas as coisas, para que elas possam ser transformadas em coisas boas para nós, para a glória dele. Com esse grande propósito de sermos parecidos com Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe pastor Dourado, Deus abençoe a vida de cada um. Quero fazer uma oração